É, eu tive um problema com a minha outra live, né? Eu acho que sem querer, quando eu fui fixar o comentário da nossa amiga Mara Pessotto, né? O, como é mesmo o nome? O áudio ele foi desligado, né? O áudio misteriosamente foi desligado da live. E aí eu não consegui falar mais nada, né? Enfim, então eu vou refazer esse vídeo, né? Eu vou regravar esse vídeo, né? É o jeito, né? Porque senão eu vou compor assim. Senão basicamente eu vou perder o que eu falei, né? Ai, gente, desculpa aí, né? Muita gritaria, muita falação paralela, né? Mas infelizmente eu não tenho outro lugar, né, pra falar. Então vamos lá, gente. Eu tava falando pra vocês com relação ao Eduardo Bueno. Será que se eu vim pra cá ainda vai pegar o Wi-Fi? Aqui pra mim é melhor conversar, né? Mas não sei se o Wi-Fi vem aqui, né? Mas enfim. Então, o Eduardo Bueno, gente, ele teve a capacidade de falar que ele foi lá no ChatGPT e ele quis que o ChatGPT supostamente desse as mensagens, os twitters, né, as tweetadas que o Charles Kirk fez, né, que Deus o tenha, né, na sua glória, não tenha aos céus, né, que Deus o tenha no céu, né, o Charlie Kirk, nosso falecido amigo aí, o Charlie Kirk, que né, era conservador, trumpista, né, etc. Mas olha só a do colega aí, do Eduardo Bueno, né? Diz ele que ele teve a capacidade de ir lá no ChatGPT, pedir para o ChatGPT, para o robot do ChatGPT, para que ele passasse todos os twitters na concepção do Eduardo Bueno, que eram twitters racistas, preconceituosos, machistas, misóginos, enfim, vocês sabem o resto, né? Eu acho que não precisa eu ficar destrinchando isso, né? Não preciso me expandir nisso. E, e aí parece que o ChatGPT não conseguiu achar, né? E aí ele meio que jogava o verde, né, para colher madurar, mas o Charlie Kirk falou tal coisa contra tal minoria. Ah, mas em tal ano e não sei o que, e assim, assim, assado, né, jogando verde. Aí o ChatGPT, né, na maior gentileza, na maior elegância, né, o ChatGPT falou, olha, não se sabe bem ao certo se ele falou isso. Gente, desculpa. Então, o que que um animal tem na cabeça, né? O que que esse animal tem na cabeça de falar uma atrocidade dessa, né? Você não é homem o suficiente para você responder e para você segurar os seus BOs. Você quer ficar se esgueirando em outra pessoa. Você quer que, sei lá, que a OpenAI, que é a empresa que o ChatGPT trabalha, né? Ele tome um processo lascado e com razão, né? Da família do Charlie Kirk, porque você não tem argumento, você não tem sustentação oral, você não tem uma boa argumentativa para você, né, falar contra as supostas coisas que você acha errada, o Charlie Kirk falar, né, você não é homem suficiente para você segurar esse BO seu, você quer ficar envolvendo a OpenAI nisso, a OpenAI não tem nada a ver. A OpenAI não tem nada a ver com ódio, com a desavença que você tem com o Charlie Kirk, né? Enfim, então isso que eu achei muito, mas muito ridículo e muito infeliz do Eduardo Bueno, né? Não sei se eu vou ainda fazer um react sobre isso, mas essa daí foi uma das piores, né? Se, por exemplo, vocês sabem que eu não gosto do Lully, né? Eu sou um opositor do Lully, né? Não gosto do Lully, não gosto do PT, não gosto do STF. Eu pergunto tal coisa pro ChatGPT, para OpenAI, o ChatGPT fala, ó, é complicado, é um tema delicado, é um tema sensível eu falar isso, isso daí não vai ser algo bom, isso daí vai ser algo que vai me atrapalhar, que eu não tenho a certeza. Se eu posso falar, eu não vou ficar continuando com isso, né? Não vou querer ficar prolongando com isso, levando isso adiante. Porque, tipo assim, é perigoso o ChatGPT tomar um processo por culpa minha, então, sei lá, né? Eu tenho que ser homem o suficiente de segurar o meu BO, né? Sei lá, minha desavença com aquela pessoa, então vou resolver com aquela pessoa, não vou ficar envolvendo terceiros, né? Não vou ficar envolvendo pessoas alheias, né? Que não tem nada a ver com a minha desavença que eu tenho, né? Seja com Lula, seja com PT, seja com qualquer um desses, né?
Então, sei lá, é igual. Pera aí, a Jo Oliveira Oficial, like na live. Obrigado, minha amiga Jo. Deus abençoe a senhora. Se eu pudesse, eu fixava o seu comentário, né? Mas eu não posso porque aí é meio perigoso a live ela ficar muda, né? Eu não sei o que o YouTube tá fazendo, né? Mas enfim, né? Meu muito obrigado. Deus te abençoe. Então acho que é isso. Ele tem que ser mais homem e assumir a responsabilidade dele. Se ele tem um problema com Charles Kirk, ele vai lá e resolva com a família do Charles Kirk. Ele não fica envolvendo pessoas que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, mas enfim, né? Tipo assim, os patrocinadores que recentemente ele perdeu, né? Ele não tá sentindo, né? Ele falou aí que, enfim, né? Nem sei o que ele falou, mas também para um cara que recebeu 5 milhões de reais, né? Com o dinheiro dos nossos impostos aí, via Lei Rouanet, via, sei lá, né? Um apadrinhamento aí político que ele fez, né? Um cambalacho político, obviamente que ele não tá nem aí, né? O povão aí tudo na miséria, tudo passando fome, tudo mal, né? Que esse maldito desse desgoverno tá surrupiando, né? Todos os nossos dinheiros todo o nosso dinheiro via impostos, né? Então, para ele tá tranquilo, né? Enfim, agora outra coisa também que eu achei muito errado que o Eduardo Bueno falou, essa daí foi uma das piores que ele falou, né? Mas a outra era da não, sim, daí ele ainda vem falar alguma coisa que o Charles Kirk falou na live, né? Contra a minoria e não sei o que, né? Mas teve uma outra aí que foi pior, que eu tô tentando lembrar, né? Essa foi muito ruim, né? Mas. Ah, exatamente isso, né? Ele vem falar que tem gente grande que tá do meu lado. Tipo assim, eu não duvido que tem gente grande que tá do seu lado, que tá defendendo essas merdas, essas atrocidades, esse discurso de ódio que você fez contra o Charles Kirk, contra a família dele, né? Eu não duvidaria nada, até mesmo que o STF tivesse do seu lado e quisesse cobrir essa para você, passar esse pano para você, né, te prevenir em alguma coisa. Eu não duvidaria nada que o STF tá do seu lado também, né, gente grande. Mas não é porque tem gente grande do seu lado que isso significa alguma coisa, que isso valida alguma coisa, né? Não é porque o STF, né, supostamente o STF acha a maior normalidade você falar uma atrocidade dessa, que foi bom o Charlie Kirk ter ido dessa para outra, que faz você melhor, né, que valida o seu argumento, o seu ponto de vista, o seu discurso de ódio, né, que se o Brasil fosse um país sério, você ia responder à risca, né, você ia responder por esse crime, né, por essas palavras erradas que você proferiu, né? Mas infelizmente a gente conhece a justiça do Brasil, né? Por um lado pode, por outro não. Então isso que também é complicado. Como é que o povo, né? O povo vem falar que essa polarização que a gente vive no Brasil é algo ruim, porque a polarização ela tá destruindo a democracia brasileira e não sei o quê. Então, como eles querem acabar com a polarização da política, né? Se eles mesmos, eles são tendenciosos, eles só funcionam para um lado e para o outro, eles dão carta branca para esse lado fazer discurso de ódio contra conservador, né? Então isso eu acho que é uma das piores coisas que aconteceu aí no caso, né? No grotesco caso do Eduardo Bueno, né? Mas o Eduardo Bueno já tá se lascando, né? Parece que ele foi visto, não sei qual país aí, né? Um país aí razoavelmente desenvolvido, o pessoal já colocou ele no canto dele, né? Gente, pera aí, eu vou dar uma finalizadinha aqui já. Gente, voltei. Vou tentar continuar falando aí com a live, né? Consegui fixar o seu comentário, Josi, né? Jo Oliveira Oficial, tá? Bom, eu parei eu finalizei a questão do Eduardo Bueno, né? Agora, gente, é uma coisa que eu vou falar a verdade, né? Eu acho que quem tem condições de sair do Brasil, que saia, né? Bom, gente, desculpa, os vizinhos estavam fazendo muito barulho, né? Então eu tive que pausar a live, eu acho que agora dá para mim finalizar, né? Então isso daí foi a respeito do Eduardo Bueno que eu finalizei, né? Acho que é uma das coisas mais ridículas nos quais esse cidadão se propôs a passar, né? Se bem que da maneira que ele falava, há muito tempo já dava a entender que esses ataques, essas coisas iriam piorar, iriam escalar, né?
ao ponto dele fazer o que fez, né? Então, eu acho que era só uma questão de tempo mesmo, né? Ou mais cedo ou mais tarde ele ia fazer exatamente o que ele fez, né? E agora ele tirou a máscara de fora, né? Vamos dizer assim, agora ele, todo mundo viu aquilo que realmente ele é, né? Um ser desprezível, patético e é isso aí mesmo. Bom, eu falei. Agora sim, gente, eu vou adentrar numa questão aí, né? Como eu falei, né? O nosso país, né? Quem puder sair do nosso país, que saia, né? Porque eu penso assim, é, como eu posso dizer num bom sentido, o, a grande questão que é colocada. Ah, tá, peraí, deixa eu ver, ó. Ah, tá, Jingle Simple Live. Eu espero que agora eu consiga terminar o raciocínio, né? Então vocês vê como é dureza eu tentar fazer uma live, né? Não tem um lugar, não tem um canto, não tem um lugar que eu possa ficar tranquilo, né? Toda hora eu tenho que ficar saindo, tenho que ficar finalizando, né? Então, isso que é complicado, né? Mas enfim, obrigado aí também a nossa amiga Jingin Simple Live, né? Como eu estava falando, nossa amiga filipina, né? God bless you. Enfim, deixa eu ver se eu fixo o comentário dela. Peraí, só um instante. Ah, tá, já fixei, né? Então, obrigado. Bom, então, como eu estava falando para vocês, né? Eu acho que quem tiver condições de sair do nosso país, eu acho que seria uma boa ideia sair, né? Porque eu acho que realmente as coisas vão ficar muito, mas muito complicadas, né? Vai ficar muito triste a situação do nosso país. Eu não sei se o nosso país poderá virar uma Venezuela, né? Eu acho que provavelmente sim. E as minhas perspectivas não são nada animadoras a esse respeito, né? Eu gostaria muito de ser otimista, né? Positivista, falar que as coisas vão mudar, mas não vai, né? Porque eu acho que a justiça ela está muito mais aparelhada, tendenciosa e parcial, muito mais do que eu pensava que ela fosse, né? Simplesmente porque recentemente eu vi o Gordola e o Flávio Dinossauro, né? Ele vai desenterrar a CPMI, né? A CPI que o Bolsonaro, né? Falando da desinformação a respeito da picadinha de abelha, né? Acho que vocês sabem o que é a picadinha de abelha. A picadinha de abelha e esse bichinho que a gente pegava no ar respirando, né? No ano de 2019. Eu acho que vocês sabem o que é também, né? E então, tipo assim, eu acho que enquanto o STF, o sapinho aí, né, não conseguirem colocar o Bolsonaro na pior cadeia, na pior prisão, no pior órgão prisional do Brasil, né, uma papuda, uma coisa assim, para eles conseguirem capital político da militância dessa esquerda radical, dessa esquerda asquerosa, nojenta, né, eles não vão sossegar, né? Eles conseguindo prender o Bolsonaro numa cadeia dessa, numa papuda, eles vão conseguir muita moral e muito capital político dessa militância, né? Essa militância dessa esquerda radical, né? Que infelizmente atrasa o nosso Brasil, né? Então acho que basicamente isso que vai acontecer. Esse pseudo golpe aí não colou. Então agora eles querem falar que o Bolsonaro realmente tem que ir para a papuda porque ele disseminou desinformação a respeito da picadinha de abelha, a respeito como é mesmo o nome da outra, do bichinho que a gente pegava no ar, né? Então, basicamente isso que vai acontecer, galera. Né? Eu lamento, eu sinto muito, né? Mas infelizmente essa é a verdade, né? E, bom, as urnas eletrônicas da Smartmatic, né? Vocês não se esqueçam que quem ganha a eleição, não interessa quem ganha a eleição, interessa quem conta os votos, né? Então, peraí, vai, só mais um instante, deixa eu ver se eu vou pro outro. Bom, gente, de novo eu tive que sair, agora eu vou voltar, eu espero finalizar, né? Eu espero finalmente eu ter paz para mim conseguir finalizar essa live, né? Então, sei lá, né? Alguns críticos podem falar que não sei o que você dispersa muito, não sei o que, mas como que eu vou conseguir fazer uma live se toda hora muita gente me atrapalha, né? Mas enfim. A nossa amiga Anaujunti Sushi. Namaste, my sister. God bless you. Thank you so much, né? Welcome to my life. Enfim.
Então, gente, recapitulando, a gente tem que pensar o seguinte: não importa quem ganha a eleição, a única coisa que importa é quem conta os votos, né? Então, tipo assim, é, eles colocando o Bolsonaro numa papuda, né, num órgão prisional, pior, eles desengavetando algo que já foi engavetado, que no caso seria, né, a CPI do bichinho que a gente pegava no ar, né, da picadinha de abelha. Então eles fazendo de tudo, eles não medindo esforço para prejudicar e ferrar mais ainda o Bolsonaro, né? Tudo isso daí é dois palitos para eles fazerem, né? Isso daí é um, dois. Então a gente não pode esperar e criar expectativas boas que vai ter uma grande reviravolta e que isso tudo vai mudar, né? Como que isso vai mudar se a gente vê que as coisas estão cada vez piorando, né? Estão cada vez piores. Então, eu vejo que eu tenho que ser o mais honesto possível e o mais verdadeiro possível com vocês, né? O mais claro. Enfim, né? Isso daí deve ser um fazedor de L que tá passando agora, né? Que quer se aparecer. Enfim, então, como eu falei para vocês, eu gostaria muito de ser otimista, né? Eu gostaria muito de voltar aqui e falar para vocês alguma coisa boa que vai acontecer, mas infelizmente eu acho que isso não vai acontecer, gente, né? Então vocês podem guardar e gravar muito bem esse dia e esse horário no calendário. Vocês guardem, né? Vocês anotem e depois qualquer coisa vocês venham me cobrar, né? Todos vocês podem vir me cobrar, falar, Leonardo, isso daí não aconteceu e não sei o que, né? Porque, tipo assim, eu gostaria muito que não acontecesse, mas eu acho que infelizmente vai acontecer. A gente está vendo como as coisas estão caminhando, como as coisas estão andando. Então, essa vai ser a perspectiva, né? Acho que, de novo, eles vão querer dar esse sexto mandato aí pro Lula, né? Falando que ele ganhou democraticamente, ganhou nos votos, ganhou nas urnas eletrônicas e não sei o quê. E aí o nosso país, o nosso glorioso país, o nosso amado país, o Brasil, ele vai quebrar, né? Da mesma forma que a Venezuela quebrou. Eu acho que infelizmente o Brasil vai virar a Venezuela, né? Não tem muita coisa que a gente pode fazer a respeito disso, né, gente? A evitar esse desfecho final, né? Mas, bom, aí alguns podem me perguntar: ah, Leonardo, mas sei lá, qual é o problema? Você não gosta do Brasil? Você não ama o Brasil? Óbvio que não, gente. Muito pelo contrário, eu amo o Brasil, eu respeito o nosso país, eu honro o nosso país, né? Eu tenho um carinho, um respeito muito enorme pelo nosso Brasil, pelo nosso povo. Mas eu não posso negar a verdade, né? Negar o que eu acho que vai acontecer. Porque, sei lá, vamos supor outro povo aí, o afegão. O afegão, ele viu que o Talibã ia tomar o Afeganistão, Cabul de assalto. E aí ele teve que fugir de lá. Vocês acham que ele deixou de amar o país dele, de respeitar o país dele? Não. Mas ele foi obrigado a sair de lá, né? Daquela confusão toda. Então é a mesma coisa. Então por isso que eu falo para vocês, se vocês tiverem condição de sair do Brasil, saia, né? Não tem. Tá, Adriano, Rádio e TV. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que da moderação posso te dar, né? Agora eu acho que fixar seu comentário é um pouco mais difícil, né? Mas enfim. Deixa eu ver se eu consigo. Pra mim é mais difícil. Então, gente, eu também tenho que falar a verdade. Se vocês puderem sair do Brasil, vocês saiam do Brasil, porque a coisa vai ficar muito feia, né? Eu acho que o nosso país vai quebrar. Eu acho que mais 4 anos do governo do Lula, o nosso país vai quebrar, né? Se eu pudesse sair, eu sairia, né? Mas infelizmente alguns problemas familiares me fazem ficar aqui, né? Como eu posso dizer assim, também num ótimo bom sentido, né? Do nosso país. Porque, tipo assim, gente, vocês veem, as coisas estão ficando tudo caro, cada vez mais e mais esse governo tá pegando o nosso dinheiro via impostos, né? Não tá sobrando nada no salário. Eles já estão inventando novas tecnologias para conseguir pegar mais ainda o dinheiro, né? A Receita Federal ir e pegar e nenhum imposto deixar de ser pago, né? E isso está vindo, né? Acho que é uma tecnologia até maior do que o Pix, né? Se eu não estou enganado.
acontecer uma guerra civil, pode acontecer uma guerra civil. Ele falou, eu não sei, mano, eu não sei, né? Eu acho que infelizmente o Brasil, o nosso povo, ele é muito desarmado, né? A gente não tem armas, né? Então isso complica. Mas enfim, né? Então vamos recapitular, né? Então, gente, eu vejo isso, né? Eu vejo que as coisas vão ficar muito ruins, não vai ter melhora, né? Infelizmente, eu gostaria de ser um pouco mais positivo, né? Otimista, mas não, né? Infelizmente, eu acho que isso vai acontecer mesmo, né? Agora, gente, uma coisa também, eu acho que agora vem a coisa boa, né? Agora a gente também, por enquanto, não tem uma lei que o STF vai obrigar a gente ser esquerdista, né? Como eles são, né? Esquerdista, social-democrata, regressista, né? Ele não tem uma lei no Brasil que desobriga a gente de ser conservadores, né? Não tem uma lei que desobriga da gente ser conservador, né? Então, nesse tempo que a gente tem que fazer é ir atrás de instrução, ler, se instruir, fazer as coisas tudo certinho para que a gente não sirva de massa de manobra como esses esquerdistas radicais servem, né? Aqui no Brasil, via essas instituições que são completamente aparelhadas, né? Então, a única coisa boa é isso, a gente correr atrás, a gente se instruir e a gente não ser mais né, mais uma pessoa, mais uma massa de manobra dessa engrenagem aí desse desgoverno do Lula, né, do Lula e do PT, né? Eu acho que por enquanto eles não conseguem tirar isso da gente, né? Então, que vale a pena a gente fazer isso, ir atrás, se informar, ler, estudar, né? E se preparar isso, a gente saber lutar a batalha cultural, né? Por exemplo, se alguém fala, por que você é contra o aborto? Então você saiba justificar e você saiba responder, né? Ah, eu sou contra o aborto por causa disso, daquilo outro, etc, né? E assim por diante, né? Para a gente também não ser feito de massa de manobra, né? Por essa militância, esses militontos, né? Bom, agora peraí, gente, também tem uma passagem bíblica, né? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, né? Que a águia ela vai proteger a mulher grávida e o filho que essa mulher grávida tem em seu ventre, né? Que a águia ela vai proteger a criança dentro do ventre da mãe dela, né? Então, se a gente pegar um mapa mundi, dá para ver que o Brasil, ele é esse filho dessa mulher grávida, né? A América do Sul seria a mulher grávida e o Brasil, a criança dentro do ventre, né? Eu acho que aí a águia seria os Estados Unidos e o Canadá, né? Porque no mapa mundi, a cabeça deles lembra muito a águia e as asas da águia, né? Eu também não sei se a Groenlândia, ela seria a pomba, né? A pomba que também dá luz, não sei o que foi a visão que o apóstolo João, ele teve de Deus, né? Então, talvez essa seria a única coisa boa. Durante algum tempo, talvez os Estados Unidos vai ajudar o Brasil, né? Com essa relação aí do comunismo. E é claro, né? A União Europeia, que é social-democrata, né? A Rússia, toda essa daí seria o dragão, né? Que foi a visão que o apóstolo João viu em Apocalipse, né? Então, gente, é bom, né, os Estados Unidos ajudar a gente, mas também eu acho que a gente não deve relaxar, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que tentar sobreviver no Brasil, né? Sobreviver da maneira correta e não se contaminar com o que a massa vai, né? O efeito manada vai, né? Enfim, gente, então acho que é isso aí, né? O que você está falando, o saudoso Dr. Enéas já batia na tecla. Pois é, meu amigo, mas agora eu vou finalizar. Vai tentar fixar o seu comentário e é isso aí. Obrigado aí pela sua presença, fica com Deus, um forte abraço, é isso aí, né? Eu não pude fazer uma live mais rápida, né? Eu não pude ser mais sucinto, acho que justamente pelo fato de toda hora, né? Fatores externos me atrapalhar, né? Mas obrigado. Obrigado aí ao Adriano, Rádio TV, a Thank So Much, né? Ding, Single Living, e a nossa amiga Anaudik Udisukji, né? Thank So Much, my sister e Namastê. Tamo junto. Então até mais, gente. Fiquem todos na santa paz de Deus. Um forte abraço. Fui, tamo junto. Bye, bye. É isso aí. Bye, bye. I see you. Tchau, gente. Abraço.